Enquanto o mundo ainda se acostumava com o YouTube e o iPhone nem sequer existia, um sueco chamado Daniel Ek tomava uma decisão que mudaria para sempre o rumo da indústria da música. Com apenas 23 anos, já milionário após vender sua empresa de publicidade, ele enfrentava uma crise existencial. Tinha dinheiro, fama e até uma Ferrari, mas se sentia vazio. Foi então que ele teve uma ideia. E se ele criasse um serviço tão bom, tão rápido, tão irresistível, que as pessoas simplesmente parassem de piratear música e mais? E se esse serviço fosse gratuito, legal e ainda remunerasse os artistas? Nascia aí o embrião do Spotify. Um projeto ousado que pretendia unir tecnologia e justiça artística, um sonho que, ironicamente, começou com um crime. Sim, para construir a primeira versão do app, Daniel e sua equipe baixaram ilegalmente milhões de faixas. Porque como convencer as gravadoras a liberarem seu catálogo, se você não tem uma plataforma funcional para mostrar? O dilema era claro. Sem músicas, não havia protótipo. E sem protótipo, não havia negócio. Então eles decidiram piratear tudo, para no futuro, acabar com a pirataria. E é justamente aqui que começa a nossa história. Na virada do milênio, a indústria da música estava em ruínas. O Napster havia sido destruído, mas outros serviços como Kazaa, LimeWire e o infame The Pirate Bay continuavam disseminando músicas ilegalmente. As gravadoras perdiam bilhões. As vendas de CDs despencavam. E ninguém conseguia conter a maré da pirataria. Daniel Ek enxergou nisso uma oportunidade. Em vez de lutar contra o comportamento das pessoas, por que não oferecer uma alternativa melhor? Uma que unisse a gratuidade com a legalidade. Só que para isso, ele precisaria convencer os maiores titãs da indústria, as 3 grandes gravadoras, Sony, Warner e Universal. E foi aí que o otimismo deu lugar à realidade brutal. As gravadoras simplesmente odiaram a ideia de música gratuita, mesmo que fosse financiada por anúncios. Para elas, cada execução precisava gerar dinheiro imediato. Daniel tentava argumentar que o modelo poderia funcionar, mas ninguém queria ouvir. Pior, o caixa da empresa estava secando, e o sonho parecia prestes a morrer. A salvação veio com um acordo emergencial. O Spotify lançaria também uma versão paga. As gravadoras ficariam com 70% da receita, e ainda ganhariam ações da empresa. Foi a única forma de obter as licenças musicais para operar legalmente. Com isso, em 2008, o Spotify finalmente era lançado. A missão parecia cumprida. Mas os desafios estavam apenas começando. A relação com as gravadoras nunca foi fácil. Elas controlavam tudo. E sempre que o Spotify conseguia novos investidores, as majors voltavam à mesa de negociação querendo mais dinheiro, mais controle, mais poder. E o Spotify cedia. Para piorar, os artistas começaram a se rebelar. Nomes como Metallica, Pink Floyd, The Beatles e Bob Dylan removeram seus catálogos da plataforma. Mas o golpe mais duro veio em 2014, com Taylor Swift. Ela acusou o Spotify de desvalorizar a música e desapareceu da plataforma. E mesmo que o Spotify dissesse que os pagamentos eram responsabilidade das gravadoras, os músicos continuavam sendo os que mais perdiam. E não era só isso. Com o avanço das fazendas de streaming, bots passaram a reproduzir músicas em loop para inflar números e roubar fatias da receita de artistas reais. Um esquema que movimenta cerca de 300 milhões de dólares por ano. E o Spotify manteve os olhos fechados por muito tempo. Mesmo assim, o serviço crescia. Parcerias com o Facebook e operadoras de internet garantiram novos usuários. Estratégias como o acesso por convite geravam sensação de exclusividade. Em 2011, o Spotify já tinha 1 milhão de assinantes pagos, mas ainda dava prejuízo. E a pergunta ecoava: o Spotify era popular, mas era viável? Com medo de perder as licenças a qualquer momento, Daniel Ek buscou novas formas de ganhar poder de barganha. A primeira jogada foi entrar no mundo dos podcasts. Compraram o Anchor, fecharam acordos com os Obamas, com Joe Rogan e gastaram mais de $1 bilhão nessa empreitada. A lógica era simples. Quanto mais tempo os usuários passassem ouvindo podcasts, menos dinheiro o Spotify teria que pagar às gravadoras. E havia mais.
Ao serem donos do conteúdo, poderiam lucrar mais e depender menos dos outros. E a segunda jogada: apostar em inteligência artificial. O Spotify passou a priorizar recomendações personalizadas, e de forma estratégica, suas playlists começaram a promover músicas mais baratas de licenciar. E não demorou para surgir a polêmica. Artistas desconhecidos, sem presença online, dominando playlists populares com milhões de plays. A investigação revelou o motivo. Essas faixas vinham de bibliotecas como a Epidemic Sound, e o Spotify as promovia para pagar menos royalties. O detalhe bizarro: um dos primeiros investidores do Spotify era também dono de parte da Epidemic. E pior, surgiram rumores de que o Spotify estaria criando músicas com IA para inseri-las nas playlists, músicas sem artistas reais, mas com direitos autorais controlados pela própria empresa. Uma estratégia que reduz drasticamente os custos e aumenta o controle da plataforma sobre o que as pessoas escutam. O Spotify se descreve como uma camada tecnológica entre fãs e artistas. Mas muitos dizem que ele se tornou exatamente aquilo que prometeu combater: uma força centralizadora que decide quem tem voz e quem será silenciado. Músicos agora pagam ao Spotify para aparecer em playlists. Ouvintes pagam para ouvir música. E de todos os lados, o Spotify lucra. Controla o acesso, controla a promoção e, cada vez mais, controla o próprio conteúdo. Se você gostou ou não da trajetória da plataforma, não importa, porque o impacto já foi causado. O streaming, liderado pelo Spotify, se tornou a principal forma de consumo musical no mundo. A pirataria caiu, mas a desigualdade na remuneração artística cresceu, e mais do que nunca, os algoritmos passaram a definir o sucesso. Aquela antiga missão de Daniel Ek, de criar uma alternativa ética ao Napster, deu lugar a algo bem diferente, algo maior, algo mais perigoso? E se você curtiu essa investigação sobre os bastidores do Spotify, o próximo passo é mergulhar em outras histórias tão ou até mais insanas do que essa. Já parou para pensar como um simples grupo do WhatsApp entre amigos acabou se tornando uma das maiores plataformas de mensagens do planeta e depois foi vendido por bilhões ao Facebook? Ou como Elon Musk, de rejeitado no Vale do Silício, virou o nome por trás da SpaceX, Tesla e agora do próprio Twitter? E o que dizer do Subway? A rede de sanduíches que já foi a maior do mundo, mas quase desapareceu por trás de escândalos internos, má gestão e um porta-voz envolvido em crimes chocantes. Essas histórias estão todas aqui no canal, e te prometo, cada uma delas é mais surpreendente que a outra. É só clicar aqui ao lado, escolher seu próximo mergulho e se preparar para descobrir o que ninguém te contou sobre as marcas e pessoas que moldam o mundo em que a gente vive. Nos vemos lá!